Boa noite, irmãos. Espero que tenham passado um dia abençoado na presença de Deus e que possamos agora juntos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. Então eu gostaria de convidá-los para a leitura de Filipenses. Ontem começamos a compartilhar sobre perspectiva missionária na carta aos Filipenses, comentando que não daria tempo em 4 palestras de abordar toda a carta. Então que faríamos uma seleção de um texto de cada capítulo, e como ontem tratamos de um texto do capítulo 1, hoje então vamos para o capítulo 2 da carta aos Filipenses. Então quero convidá-los à leitura de Filipenses capítulo 2, os versículos de 1 a 4. Filipenses 2, 1 a 4, diz a palavra: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém. Começamos então, irmãos, este 2º capítulo de Filipenses com uma estrutura teológica muito interessante. Ao mesmo tempo ela é uma poesia, ela tem uma forma poética clara, mas também é uma estrutura teológica com uma dimensão pastoral e missionária muito importante. Então, inicialmente, eu creio que seria interessante conhecer a estrutura do texto e seu objetivo, para então a gente seguir meditando sobre a mensagem do apóstolo Paulo. Primeiro verso, se os irmãos estão com a Bíblia aberta, os irmãos vão observar que no primeiro versículo nós encontramos 4 frases com as mesmas palavras introdutórias. Essas palavras introdutórias não foram traduzidas para o nosso texto em português no início de cada uma dessas frases, mas elas marcam a expressão se de fato há alguma. Então, com essa expressão, Paulo repete essa expressão 4 vezes no versículo 1, embora não tenha sido traduzida, marcando 4 características, digamos assim, da vida cristã, ou da vida em Cristo, que devem ser encontradas nos cristãos. 4 características que devem ser vistas na vida dos que creem em Cristo. Ao introduzir essas 4 expressões, com se de fato é verdade que existe alguma, parece que Paulo não está questionando a realidade ou a veracidade de tais características cristãs, mas preparando-se para nos mostrar que elas devem cobrar um sentido prático na vida cristã e na vida eclesial. Então, o texto ele poderia ser desmembrado, se é que se pode usar essa palavra, da seguinte forma. Primeiro versículo, os irmãos olhando o texto, vão encontrar algumas expressões. 4. Se de fato estamos em Cristo, temos alguma exortação ou encorajamento. Essa é a primeira. Segunda, se de fato estamos em Cristo, temos incentivo de amor. Terceira, se de fato existe alguma comunhão do Espírito, porque estamos em Cristo, se de fato há alguma comunhão do Espírito. E a quarta, se de fato estamos em Cristo, existe então uma compaixão, uma afeição profunda, misericórdia. Existe misericórdia. Essas 4 afirmações iniciais, elas vão desembocar
em uma conclusão, versículo 2. É como se Paulo, no primeiro versículo, ele sempre começa com esse se de fato existe 1, 2, 3 e 4, então algumas realidades devem ser encontradas. Ou seja, primeiro versículo, se é verdade que estas características existem na vida dos cristãos, então, versículo 2, então completem e tornem verdadeira a minha alegria, para que tenham 4 coisas relacionadas com as 4 afirmações do versículo 1. Para que tenham 4 coisas. Para que tenham, primeiro, o mesmo modo de pensar, ou seja, a harmonia de mente. Segundo, o mesmo modo de amar. Terceiro, o mesmo modo de viver unidos em um só espírito. 4, o mesmo pensamento, a mesma harmonia de mente ou a mesma atitude. É interessante o primeiro versículo e o segundo, né? Se existem essas realidades, então algumas coisas têm que acontecer, algumas coisas têm que ser visíveis, algumas coisas precisam ser efetivamente vividas por cada um de nós. Observamos que a mensagem desse texto nos leva a ver que, se de fato é verdade que existem realidades que nos são concedidas por Cristo, uma vez que nós lhe pertencemos, primeiro versículo, então devemos caminhar de forma concreta e sem desvios em direção a uma vivência pessoal e eclesial condizentes com essas realidades espirituais, versículo 2. Esse é o objetivo desses 2 versículos, né? E sobre isso nós podemos pensar um pouquinho. Qual é a missão a partir da realidade de Cristo? A mensagem de Paulo nos leva a viver uma espiritualidade completa. Uma espiritualidade que assume todas as dimensões da nossa vida. Uma espiritualidade em que as verdades teológicas expressadas na nossa relação com Cristo se transformam necessariamente em vínculos, em compromissos e em sentimentos entre todos nós. Aqui reside talvez a base para o crescimento da igreja. Diante disso, para que a alegria se torne verdadeira e completa na vida do apóstolo e na vida de todos nós que seguimos a Cristo, é necessário uma vivência cristã que vincule as realidades espirituais dadas por Cristo com as decisões, com as escolhas, com os caminhos que seguimos dia a dia. Eu creio que esse é um dos aspectos fundamentais desses 2 primeiros versículos. Ou seja, é necessário que a vivência cristã vincule as realidades espirituais que nós recebemos de Jesus Cristo com as decisões que tomamos no nosso dia a dia, com as escolhas que fazemos, com os caminhos que seguimos. Então, nesse sentido, nós encontramos no texto alguns vínculos que devem chamar a nossa atenção. Primeiro desses vínculos, se juntarmos a primeira expressão do versículo 1 com a primeira expressão do versículo 2, temos um vínculo. Interessante esse vínculo, ele diz: temos que passar do encorajamento e do conforto de Cristo à harmonia de pensamento. Do encorajamento e do conforto que recebemos de Cristo a uma atitude de harmonia de pensamento. O primeiro vínculo é: se temos alguma motivação, então tenhamos o mesmo modo de pensar, juntando o início do primeiro com o início do segundo versículo. Dito de outra forma, se é verdade que recebemos de Cristo encorajamento e conforto, parece que não temos dúvida de que isso é verdade, né? Mas se é verdade que recebemos de Cristo encorajamento e conforto, então teremos harmonia na forma como pensamos. Assim, a graça se torna verdadeira, completa, tendo todos o mesmo modo de pensar. Paulo mostra que o encorajamento e o conforto que recebemos de Cristo nos conduz como uma comunidade de fé
a um modo de pensar que produz harmonia entre os irmãos. O apóstolo não se refere com isso à uniformidade de opiniões, de costumes, de tendências ou de preocupações. Pensar harmoniosamente não é o resultado de uma linha de pensamento imposta e cobrada vigorosamente. É antes fruto do encorajamento e do conforto que nós recebemos de Jesus Cristo como seu povo, que nos conduz passo a passo a uma fé que amadurece, que se desenvolve, né? Nos conduz passo a passo a uma vivência comunitária ou eclesial da graça de Cristo. Nesse processo de crescer na alegria e na graça, alcançamos juntos a harmonia de pensamento e de atitudes, à medida em que nos encorajamos, em que nos confortamos e nos exortamos mutuamente, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Essa atitude é fundamental para o crescimento da igreja e para o desenvolvimento do seu conceito e da sua prática de missão. Sem aceitação das diferenças, não de posturas pecaminosas e contrárias à palavra de Deus, mas de diferenças normais, e sem o confiante convívio da comunidade cristã, a presença e a relevância dessa comunidade no mundo estariam completamente comprometidas. Nesse sentido, a igreja missionária, quando desfruta do encorajamento e do conforto de Cristo, e quando, consequentemente, promove a harmonia na forma de pensar e de viver entre todos os seus membros. Podemos entender e ver ou viver a missão dentro da perspectiva da exortação de Jesus Cristo. E a graça se completará em nossas vidas através do vínculo entre a obra de Cristo em nós e a prática cristã. Um vínculo essencial, fundamental nas nossas vidas. Mas esse talvez seja o primeiro dos vínculos. Se seguimos a segunda expressão do versículo 1 com a segunda expressão do versículo 2, encontramos um segundo vínculo que nos leva do amor de Cristo ao amor mútuo. O segundo vínculo diz que se temos alguma exortação de amor, primeiro versículo, tenhamos então o mesmo amor. Paulo vincula o incentivo que recebemos do amor de Cristo em nós e por nós com a realidade e a necessidade do amor mútuo. Nós não temos nenhuma dificuldade em aceitar o amor de Cristo por nós, um amor que o levou a dar a sua vida em nosso favor. Eu creio que a nossa dificuldade é se devemos ou não amar os demais e como fazê-lo. Na prática, isso é complicado em muitíssimos casos. Queremos o amor, mas nem sempre nos dispomos a amar. Isso compromete radicalmente a vivência da fé no dia a dia, a saúde da comunidade cristã e da sua ação missionária no nosso mundo. Entretanto, o vínculo entre essas duas realidades é tão forte que jamais poderiam ser separadas. O amor de Cristo que nos leva a amar uns aos outros. E é o que nós vemos, por exemplo, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 7 a 21, um longo texto, onde o amor dá sentido à fé e dá sentido à ação da igreja no mundo, ou seja, a sua missão. A manifestação mais clara do amor de Deus por nós foi o envio de Jesus Cristo e sua dádiva como propiciação pela nossa vida. Consequentemente, amar uns aos outros é a única resposta possível à ação amorosa de Cristo por nós. Ao entregar sua vida, a nossa própria vida ficou comprometida com os demais. 1 João, Deuteronômio 15, versículo 7, nos mostram isso claramente.
ao entregar sua vida, ao Cristo entregar sua vida por nós, a nossa própria vida ficou comprometida primeiramente com Ele, mas também com todos os demais, como oferta de gratidão pelo que nós recebemos de Cristo. Essa resposta de fé que nós damos a Deus, amar aos demais, é uma resposta profundamente missionária, porque ela se caracteriza pelo compromisso vocacional com o alívio das dores e das necessidades das demais pessoas, entendendo que as dores e as necessidades das pessoas começam justamente na sua distância de Deus, no seu compromisso com o pecado e nessa distância culposa da graça de Cristo. Então, essa é uma forma significativa de se evidenciar a graça e o amor de Cristo pela humanidade e de se viver com uma igreja que está em permanente estado de missão nesse mundo, nessa sociedade, demonstrando como expressão de gratidão e de amor a Cristo também o nosso amor pelos demais seres humanos. Devemos, creio, nos arrepender de buscar uma missão que muitas vezes é mecanicista, que busca resultados como se fôssemos uma grande empresa, quando vemos que amar uns aos outros é um dos elementos fundamentais desse conceito de missão. Mas vamos para o terceiro vínculo, versículo 1. O terceiro vínculo entre as realidades dadas por Cristo, versículo 1, e sua consequente espiritualidade eclesial e missionária, versículo 2, tornando a alegria e a graça completas, mencionando por Paulo. Então nós temos no versículo 1, se temos alguma comunhão do Espírito, passamos para o 2, então tenhamos um só Espírito. O apóstolo vincula a comunhão do Espírito com a unidade em um só Espírito. Viver sob a comunhão do Espírito é participar diretamente dos benefícios da salvação e da graça de Cristo. Significa que recebemos os efeitos do sacrifício de Jesus em nossas vidas e que, devido a isso, participamos gratuitamente da vida eterna. O Espírito Santo nos comunica e aplica a vida eterna em nós, porque, como parte da obra de Deus, recebemos a comunhão do Espírito. Isso nós recebemos da obra de Deus em favor nosso. Mas diante dessa realidade de fé, e em consequência da mesma, devemos desenvolver entre nós uma atitude de unidade e coerência de alma. A questão é que a consequência esperada da aplicação dos benefícios da vida eterna em todos nós pelo Espírito Santo é que vivamos o sentido pleno da união cristã. Isso significa que estamos unidos, profundamente unidos e vinculados através da comunicação da vida eterna dada pelo Espírito Santo, ainda que a visibilidade social cristã destaque as inevitáveis diferenças humanas que nos caracterizam, muitas vezes nos separam um pouco. Mas precisamos reconhecer que acima das diferenças humanas, a nossa unidade em Cristo é o resultado da vida eterna, recebida dele por meio do Espírito. Com esse fundamento de fé, devemos aceitar e conviver uns com os outros. E partir dessa unidade, assim como o Pai e o Filho são um, devemos também ser um. João 17, para que o mundo creia, disse Cristo, que tu me enviaste. Então, com esse fundamento de fé, nossas decisões, nossas escolhas, nossas atitudes devem se pautar pela comunhão do Espírito e consequente unidade de alma entre todos nós. Encontramos implicações disso para toda a vida cristã, mas na esfera da missão, eu creio que este elemento assume
um sentido muito importante. É no contexto da unidade que a igreja demonstra a realidade da vida eterna, comunicada pelo Espírito. É nesse sentido que a unidade cristã assume sua dimensão evangelizadora e missionária. Mas há um quarto vínculo entre o versículo 1 e o versículo 2. O vínculo entre as realidades que recebemos de Cristo, versículo 1, e a vivência eclesial e missionária condizente com essa fé, versículo 2. Então, lemos, versículo 1. Se temos alguma profunda afeição e compaixão, passamos para o 2. Tenhamos então uma só atitude. Paulo vincula a afeição, a misericórdia ou a compaixão à harmonia de atitudes e pensamentos entre nós. Assim também a alegria e a graça se tornam completas nos cristãos. É a segunda vez que esse tema de harmonia de atitudes e pensamentos aparece, né? O fato de já haver sido mencionado, ter o mesmo modo de pensar ou uma só mente, parece que dá um destaque para esse assunto, né? Dá um destaque para esse assunto. Parece importante para o apóstolo. E é interessante vê-lo afirmando que a harmonia de atitudes, a harmonia de pensamentos, de objetivos entre nós, será alcançada pela realidade da compaixão e da misericórdia de Cristo nas nossas vidas. De fato, de que outra forma poderíamos viver em harmonia de atitudes, senão pela misericórdia de Cristo? Isso qualifica o modo de pensar que deve ser encontrado entre nós. Certamente Paulo não se refere, já havíamos comentado, a uma uniformização de métodos, de procedimentos, de discursos, para que a fé seja verdadeiramente assumida. Mas quando somos eficazmente alcançados pela profunda compaixão e afeição de Jesus, nossa forma de pensar, de agir, de nos comprometer, bem como nossas atitudes e nossos objetivos como comunidade missionária no mundo, caminha firmemente em harmonia. Nesse sentido, é possível atitudes de respeito, por manifestações diferentes da fé. É possível a convivência sadia entre os irmãos, bem como é possível a busca de objetivos comuns em prol da evangelização de uma sociedade radicalmente anticristã. Então, dessa forma, devemos ter claro que os caminhos missionários da igreja brotam naturalmente das realidades salvadoras estabelecidas por Cristo nas nossas vidas e na igreja. As atitudes missionárias que passamos a assumir diariamente, né, como procedimentos, planejamentos, estratégias e programas, portanto, devem derivar-se da ação e das atitudes redentoras de Cristo. Mas nos versículos 3 e 4, nós damos um passo a mais na compreensão disso que estamos falando. Os versículos 3 e 4, se nos versículos 1 e 2 parece que Paulo está concentrando a sua preocupação na vivência eclesial, na vivência de uma espiritualidade comunitária, digamos assim, não numa espiritualidade pessoal, individual ou individualista, porque os 4 elementos da salvação no versículo 1 desembocam em 4 relacionamentos, em 4 dimensões de relacionamentos na comunidade cristã, versículo 2. Quando passamos para o 3 e para o 4, vemos que uma terceira pessoa é introduzida aqui, que é o outro ser humano, a outra pessoa. Então nós entramos no versículo 3 e 4, e de início observamos que mantém uma relação muito forte com os versículos 1 e 2, mas a proposta de Paulo agora é estender um pouco mais a vivência dessa espiritualidade comunitária, né, entre os cristãos,
no relacionamento entre os irmãos, tornando-a relevante para a vida de uma igreja que olha para fora e que encontra na outra pessoa, no outro ser humano, um ser humano que necessita conhecer essas realidades da salvação em Cristo. Então, diante disso, alguns elementos que a gente pode destacar nos versículos 3 e 4. O primeiro, a espiritualidade pessoal pode ser vista como um preparo constante para a missão. Em primeiro lugar, notamos o contraste entre a negação e a ação. Nada façam, começa Paulo dizendo. Isso é uma negação. Mas considerem, isso é uma ação. Não fazer uma coisa, mas fazer outra. Esse fato implica em um processo constante que exige de todos nós, a nível pessoal e comunitário, eclesial, assumir atitudes concretas de fé como consequência da própria ação salvadora de Jesus Cristo. Obviamente, isso nos leva a uma vida inteira de constantes transformações à luz dos valores da palavra de Deus, da ação graciosa de Cristo. Nesse sentido, negar o pecado em nós e em nossas estruturas, mais do que negar costumes sociais eclesialmente considerados pecaminosos, mas negar de fato o pecado em nós, em nossas estruturas, e buscar uma renovação diária da fé, é parte essencial da própria fé. E é um dos fundamentos do conceito e da eficácia da presença missionária da igreja no mundo. Uma igreja que olha agora, versículo 3 e 4, para o outro. Uma espiritualidade pessoal que nos prepara constantemente para essa missão em direção ao outro. Então, diante disso, encontramos já uma primeira implicação desse ensino para a igreja missionária. A força do ser e do fazer, como pessoas, como famílias e como igreja, ou o valor do compromisso e do comportamento, o valor do compromisso e do comportamento, dão um sentido muito especial para a missão, porque se trata de um conjunto de atitudes que nos levam diretamente em direção ao outro, ao próximo. O claro exercício dessa fé diaconal, juntamente com a proclamação verbal, compõe o cerne dessa presença missionária da igreja no mundo. Sendo assim, o contraste entre negação e ação, como resultado de Cristo em nós, se traduz em atitudes que transformam constantemente nossas vidas e nossas igrejas. São claramente atitudes com profundo significado pastoral e missionário. Assim, o texto demanda a nossa fé, e o texto exige compromissos de vida que fundamentam a relação com o próximo, tanto irmãos, versículo 1 e 2, como o mundo sem Cristo, versículos 3 e 4. E nisso encontramos a missão. Mas há uma segunda implicação que nós podemos observar. Se a primeira é essa espiritualidade pessoal como preparo constante para a missão, olhando o texto podemos concluir também que o outro, podemos ver o outro como o caminho da espiritualidade missionária. O outro como caminho da espiritualidade missionária. O texto também nos leva a ver que uma sólida espiritualidade nos traz uma inevitável consequência missionária. A ambição, os irmãos estão com o texto aberto, né? Eu vou falando, os irmãos vão conferindo aí. A ambição se relaciona muito de perto com o egoísmo e anda de mãos dadas com a rivalidade. Por sua vez, a vaidade entorpece e se oferece como sentido de vida para o indivíduo. Juntos, a ambição e a vaidade fazem parte dos fundamentos elementares da nossa velha e caída natureza pecaminosa em todos os tempos, né? Atualmente, a centralização do eu, esse egoísmo assumido, é considerado como uma das características mais importantes da nossa sociedade, visto por todos como uma virtude dos fortes e dos bem-sucedidos. E a gente que mora na Europa e convive com aquela sociedade, o egoísmo
é encarado naturalmente como uma virtude, esperada e ensinada abertamente às crianças. Considerar os outros humildemente como superiores a nós mesmos, que é a vertente do nosso texto, é, aos olhos da sociedade humana, uma atitude fraca, patética, uma marca do fracasso do cristianismo. Entretanto, a espiritualidade cristã se baseia em um relacionamento humano em que brilha a humildade, a mutualidade e o reconhecimento do valor dos demais, inclusive acima de nós mesmos. Das coisas loucas, pequenas, humildes e sem sentidos e fracas desse mundo, já dizia Paulo, né? É que Deus fez com que o seu evangelho chegasse aos nossos corações. Dessa perspectiva, a espiritualidade cristã é ao mesmo tempo um desafio constante para a nossa própria vida, como cristãos, mas também é um desafio evangelizador para a nossa sociedade. Isso porque a espiritualidade nada mais é do que o passar dia a dia da negação do egoísmo assumido para uma ação do reconhecimento humilde do valor das demais pessoas diante de Deus. É justamente esse processo constante e transformador de nós mesmos que se torna um dos elementos fortemente missionários da espiritualidade cristã. Em outras palavras, a missão pode ser vista como a presença constante desse processo gracioso de transformação nas relações humanas, principalmente em uma sociedade que valoriza ao extremo o egoísmo assumido dos seus indivíduos. A missão, portanto, não pode ser localizada na praticidade e na funcionalidade dos seus métodos. Antes, se localiza no centro dos relacionamentos humanos, buscando introduzir aí nesse lugar a graça salvadora, a mensagem do Evangelho que restaura a partir do encontro de Cristo com o ser humano, a partir da própria obra graciosa dele em nossas vidas, através das nossas vidas e das nossas igrejas. Diante disso, o texto nos apresenta o ser humano e todos os níveis dos seus relacionamentos sociais como sendo o nosso grande e primordial campo missionário. E às vezes as pessoas me perguntam, é mais importante evangelizar no Brasil, entre os índios, na África, que dá muito resultado numérico, ou na Europa? Não é mais importante em lugar nenhum. Nosso campo missionário não é aqui ou ali, o nosso campo missionário é o ser humano e todas as dimensões da vida desse ser humano. E é com essa perspectiva que a igreja e os cristãos buscam a renovação diária da sua vida espiritual e do seu relacionamento com Deus. E é com essa mesma perspectiva de graça e de transformação que intencionalmente nos aproximamos das pessoas e das suas instituições. Obrigado. E das suas instituições. Nosso campo missionário, portanto, está sempre diante dos nossos olhos e sempre ao alcance das nossas mãos. Onde houver um ser humano, aí deve estar a igreja em seu permanente estado de missão. Não é preciso ir para outro continente. O outro, nesse caso, é o nosso campo missionário. Creio que as palavras, nosso tempo está em cima, creio que as palavras de Paulo nesses 4 versículos nos ajudam muito a pensar um pouco sobre a nossa própria caminhada como cristãos, o nosso próprio relacionamento com Deus, e nos ajuda a buscar diretrizes para que a gente possa colocar nos eixos os nossos conceitos sobre missão e as nossas práticas missionárias. Seria muito legal se a gente pudesse seguir do versículo 5 ao versículo 11. Felizmente seria impossível por causa do tempo, né? Isso seria mais 1 hora aqui. Mas aqui, só para deixar um melzinho, né, na boca dos irmãos, aqui nesses versículos 5 a 11, o raciocínio desenvolvido por Paulo
no início do 4, desemboca de uma forma muito significativa nesse texto. Para ele, Cristo é o fundamento único para que a espiritualidade e a missão cristãs cresçam em permanente maturidade. Então, ao longo desses versículos 5 a 11, nós vemos que a missão se define pela atitude de Cristo em nós, se define pela espiritualidade missionária de Cristo em nós, versículos 6 e 7, se define pela entrega de Cristo por e em nós, versículo 8, se define pela exaltação, glorificação de Cristo em nós, versículos 9, 10 e 11, em decorrente da sua humilhação voluntária, assumindo a humanidade na forma de servo, Deus exaltou Jesus Cristo. O inevitável resultado da obediência de Cristo até a cruz foi ser colocado em uma alta posição, uma referência tanto à sua ressurreição quanto à sua autoridade real, no reino do nosso Deus. Mas a partir dessas atitudes de Cristo em nós, nós encontramos também os rumos para que possamos rever passo a passo e dia a dia as nossas motivações e os nossos investimentos missionários. Irmãos, eu espero que esse início de capítulo 2 de Filipenses possa nos ajudar nessa caminhada como cristãos e como uma igreja missionária no mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.